Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira. A palavra de Deus nos coloca diante de um drama e de um milagre. O drama, quando o coração se fecha para Deus, a vida se divide e tudo se quebra. O milagre, quando Cristo toca o homem, ele abre o que estava fechado, o ouvido, a língua, a fé e o futuro. No Evangelho, Jesus pronuncia uma palavra curta e poderosa, Éfatá, que significa abre-te. E essa palavra não é apenas para um homem surdo e mudo, é para todos nós. A leitura do primeiro livro dos Reis continua mostrando as consequências da queda de Salomão. O profeta Aías encontra Jeroboão e rasga o manto em 12 pedaços. É um sinal profético. Deus anuncia que o reino será dividido. O reino de Israel era chamado a ser um só povo, sob a aliança. Mas quando Salomão se entregou à idolatria, ele feriu o coração do povo. E Deus permite a divisão como consequência pedagógica, não como prazer em castigar, mas como correção de um coração que se afastou. Quem se separa de Deus começa a se separar dos irmãos. A paz dos homens é a tranquilidade da ordem. Quando Deus deixa de ser o centro, a ordem interior se rompe e a divisão exterior aparece. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. Ele fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Ou seja, o pecado não destrói apenas o indivíduo, ele destrói a comunhão. Muitos rezam, mas não escutam. Muitos falam com Deus, mas não obedecem. Muitos querem bênçãos, mas não querem conversão. A prova do amor é a obediência. Chegamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Jesus atravessa regiões pagãs, Tiro, Sidônia, Decápolis, e ali lhe trazem um homem surdo e com dificuldade de falar. O que isso significa? Esse homem representa a humanidade ferida, não escuta a verdade, não consegue proclamar a fé, vive fechado em si. O Evangelho é cheio de detalhes. Jesus toma a parte, Deus trata a alma pessoalmente. A graça é íntima, ele toca os ouvidos e a língua. Cristo cura, ergue os olhos ao céu e suspira. Jesus não cura como mágico, ele cura como Salvador, em comunhão com o Pai, carregando nossa miséria. Ele diz, Éfatá, abre-te. A palavra de Cristo tem poder criador. Mostra, por seus gestos, que veio refazer o homem inteiro. Cristo abre o homem para a vida verdadeira. A igreja sempre viu neste evangelho uma imagem do batismo. E não por acaso no rito batismal existe o gesto do Éfatá. O batismo liberta do pecado e faz renascer como filhos de Deus. Incorpora-nos à igreja. Cristo abre o homem para ouvir a palavra, confessar a fé e entrar em comunhão. Irmãos, a liturgia de hoje nos revela que a idolatria fecha o coração e divide o povo. No Evangelho, Jesus realiza a cura. Abre-te. Cristo é aquele que abre o ouvido para a verdade. Solta a língua para o louvor. Liberta o coração da idolatria e restaura a unidade perdida. O Espírito Santo é o vínculo da unidade. E onde Cristo age, ele devolve ao homem aquilo que o pecado roubou, a capacidade de escutar a Deus e amar o irmão. Meus irmãos, hoje existem surdez e mudez espirituais muito concretas. Surdez, ouvir muita opinião e pouca palavra. Escutar fofoca, mas não escutar a consciência. Escutar o mundo, mas não escutar a Deus. E escutar tudo, menos o Evangelho. E a mudez é o medo de testemunhar a fé, vergonha de ser cristão, silêncio diante do pecado e omissão diante da injustiça. A fé se fortalece quando é proclamada. É melhor uma pequena luz do que grandes discursos sem vida. Cristo quer abrir nossa vida para ouvir o bem e falar o bem.
Hoje a Igreja nos dá um testemunho de São Martiniano, que foi um homem profundamente provado pela tentação. Ele viveu o combate espiritual com seriedade e radicalidade. A tradição conta que, para não cair no pecado, ele escolheu a penitência, a vigilância e a fuga do mal. Não porque desprezasse o corpo, mas porque amava a Deus acima de tudo. O que ele testemunha em comunhão com o Evangelho. São Martiniano viveu o éfata mais profundo, abrindo os ouvidos para a voz de Deus. Fechou a porta para o pecado e abriu o coração para a graça, e tornou-se um homem livre. Ele nos ensina uma verdade forte. Cristo abre o homem, mas o homem precisa consentir, pois o Deus que te criou sem tua participação não te salva sem a tua colaboração. Amados irmãos e irmãs, a idolatria divide, a falta de escuta endurece o coração, mas Cristo vem e diz: éfata. E quando ele abre, ninguém fecha. Peçamos hoje: Senhor, abre o meu coração, abre meus ouvidos e abre a minha vida. Senhor Jesus, que dissestes éfata, abre os nossos ouvidos para escutar a tua palavra e abre nossa língua para proclamar a fé com coragem. Liberta-nos das idolatrias que dividem o coração e cura-nos das surdez espirituais que nos afastam de ti. Pela intercessão de São Martiniano, dá-nos força para resistir ao pecado e a viver na liberdade dos filhos de Deus. Deus abençoe você e a sua família em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.